O futebol, como conhecemos, está morrendo? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito há algum tempo sobre o futuro do futebol, pelo menos aqui no nosso país. E eu vou ficar restrito só aqui ao Brasil, até porque esse canal só fala do futebol brasileiro. Tudo bem que de vez em quando eu falo de algum jogador que está atuando lá fora, mas o foco desse canal é falar sobre o futebol brasileiro. Mas antes de dividir com vocês essa minha reflexão, eu peço para você deixar o like, deixar um comentário e também se inscrever nesse canal. Aqui tem vídeo toda semana, beleza? Bom, há algum tempo a gente tem visto que o futebol aqui no Brasil tem andado meio cambaleante, seja porque os jogos têm andado muito chato ou porque tem surgido aí escândalo atrás de escândalo na CBF. E isso, de alguma forma, mina a nossa vontade até de ver futebol. Tudo bem, mas o que tem a ver um cartola de futebol com a minha vontade de assistir, sei lá, um Corinthians e Palmeiras? Isso sem falar também do crescente número de denúncias a respeito de manipulação dos jogos, seja por causa de aposta ou qualquer coisa do tipo. E eu vou abrir um parêntese aqui, Contras, para falar um pouco da minha experiência com o futebol. E eu não posso deixar de citar a minha primeira experiência e a brilhante experiência que foi ver o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. Eu tinha 7 anos e o Brasil estava ganhando, depois de 20 anos, a Copa de 1994. Como esquecer o Roberto Baggio isolando a bola, hein? E a partir daí eu lembro que a seleção brasileira para mim foi uma referência no futebol mundial. E não só no futebol mundial, até porque era mesmo, mas para mim o futebol se resumia à seleção brasileira. E em torno da camisa amarela, essa aqui acabou surgindo na minha cabeça uma mística de que a seleção brasileira era imbatível e não perderia nunca. Mas aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, o Brasil perdeu a Copa de 98, o Brasil foi mal nas eliminatórias para a Copa de 2002, mas vencemos com o show dos dois Ronaldos e a Alemanha foi colocada no bolso. Bom, mas nessa época aí eu já estava um pouco mais velho e eu já torcia muito mais para o meu Fluminense do que para a seleção brasileira. E depois de 2002 ficou um pouco difícil de olhar a seleção brasileira como eu olhava quando eu tinha 7 anos. Mas aí eu fui crescendo, fiquei sabendo o que era a CBF, fiquei sabendo quem era o presidente da CBF e tudo o que rolava ali por baixo dos panos e bom, o futebol acabou sendo jogado para escanteio. E essas coisas que aconteciam por baixo dos panos, infelizmente, não foi algo que foi contido na época em que, sei lá, eu era adolescente. Não. Essas coisas acontecem até hoje. E é só você abrir o noticiário aí e ver que o futebol ele continua sendo maltratado por conta de pessoas que não têm compromisso nenhum com esse esporte, muito menos com os torcedores, que são o sustentáculo do futebol, pelo menos aqui nesse país. Bom, e mesmo eu que vi a seleção brasileira ganhando a Copa 2 vezes, estava perdendo interesse não só na seleção, como também no futebol como um todo, o que dirá da molecada de hoje que nunca viu a seleção brasileira levantar aquela taça dourada bem bonita? É bem verdade que quem sustenta o futebol em termos de instituição são os clubes e de alguma forma eles estão mais perto do torcedor. Mas você se lembra quando eu falei daquelas coisas que estavam por baixo dos panos no futebol brasileiro? Pois é, isso afeta o esporte que a gente tanto ama até hoje e também, de alguma forma, mexe negativamente nos clubes. E também afeta indiretamente o interesse das pessoas pelo jogo. Tudo bem, mas eu tô falando aqui de interesse, falta de interesse pelo futebol. Onde que eu quero chegar com isso? Bom, eu quero chegar na Kings League, que nos últimos dias tem dado o que falar aqui no país. Eu não vou ficar aqui nesse vídeo explicando o que é a Kings League não, tá? Eu vou fazer um vídeo só falando sobre a Kings League, até porque eu vou falar sobre esse novo esporte aqui no canal, mas é inegável o tamanho de audiência dessa nova modalidade, que tem arrebatado corações principalmente dos mais jovens esses que estão pouco interessados em ver um Yuri Alberto chutar a bola errado, ou até mesmo o Léo Jardim engolindo um frango. E a Kings League, na minha opinião, mais parece ali um videogame em live action, com regras que mais se assemelham a um jogo de futebol alternativo da EA Sports, Thunder Games. E sem falar também que cada partida é uma loucura, sempre tem novidade, sempre tem gol, que é o que a galera gosta, né? E diante de toda essa novidade que de alguma forma tem prendido a atenção da molecada, como fazer com que o futebol que a gente conhece, 11 contra 11, uma bola no meio, vai voltar a se tornar o esporte mais amado do país? Bom, eu não estou aqui querendo promover campanha de nada, não estou querendo aqui tornar o futebol grande, até porque,
tá vendo essa camisa aqui? Ela já foi pisoteada demais, seja por vexames dentro de campo, seja também fora de campo. Que falar sobre a CBF hoje, que se assemelha mais com um órgão político-eleitoral do que com uma entidade que cuida de uma modalidade do esporte. Hoje, para assumir a CBF, parece que o candidato tem que saber mais os conchavos da política do que sobre o futebol. E todos esses escândalos atrás de escândalos, tem minado a nossa vontade, o nosso desejo de acompanhar o futebol, esse esporte que, repito, a gente tanto ama. E também o que dizer do Neymar, que deixou o Santos, que ia enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e foi lá para a final da Kings League ver o time dele, que inclusive foi campeão, jogar. E na minha opinião, essa atitude do craque resume o nosso interesse ou o interesse das novas gerações pelo futebol. O futebol que o meu avô e o meu pai acompanhavam, isso é coisa do passado. O negócio agora é ver o Kelvin fazer gol do meio de campo. E nada contra a Kings League. Como eu disse, eu vou falar sobre essa modalidade de futebol aqui no canal. Mas o esporte que um dia encheu os meus olhos quando eu tinha 7 anos, bom, parece que esse tá agonizando na UTI. Bom, e esse é mais um vídeo aqui no canal com um desabafo meu a respeito do futebol. E se você também está preocupado com os rumos que o futebol tem tomado, bom, deixa o seu comentário, ele é muito importante para mim, beleza? Também deixa o seu like e se inscreva nesse canal, ok? Até o próximo vídeo!